Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula, galera, eu vou visar fazer uma revisão a respeito dos conceitos de tabela periódica que a gente viu até agora. Tudo bem? A respeito das divisões, das principais divisões que a gente fez na tabela periódica, a respeito de família, período, grupos, tá? Bem, vamos lá. Para isso eu vou pegar a nossa tabela periódica, que inclusive é uma tabela periódica já atualizada pela IUPAC, ok? Primeiramente, vamos relembrar as famílias da tabela periódica. Galera, lembra que as famílias elas sempre estarão na vertical, tudo bem? Essa aqui será nossas famílias, beleza? E os períodos sempre estarão na nossa horizontal, tudo bem? A tabela periódica ela é composta por 18 famílias, tá? E a tabela periódica é composta por 7 períodos que a gente relaciona lá com as camadas, né, que a gente consegue achar esses elementos químicos na tabela periódica a partir da nossa distribuição eletrônica. Tudo bem? Então nós temos aqui a família número 1, né, que é referente à família dos alcalinos, né, que é daqui para baixo. Né? Lembre-se que o hidrogênio aqui ele não faz parte dessa família, né, ele é colocado aqui. Porém, o hidrogênio ele não tem família, ok? Ele não é classificado em nenhuma família da tabela periódica, porque ele tem propriedades muito atípicas, né? Então você coloca ele destacado na nossa tabela periódica. A família dos alcalinos, que é a primeira família, é do lítio, tá? Até o frâncio, tudo bem? Logo em sequência, nós temos a família de número 2, né? Que é a família dos alcalinos terrosos, né? Que são esses caras aqui que vai do berílio até o nosso elemento químico rádio. Tudo bem? E depois nós temos um salto aqui nessa tabela periódica, não porque não tenham famílias aqui no meio, mas as famílias com nomes especiais é referente a esse primeiro bloco aqui, é a família 1 e 2, e da família 13 até a família 18, onde aqui nós temos a família do boro, né, ou do boro, né, a família do carbono, a família do nitrogênio, que antigamente era chamado de pinictogênios. Depois nós temos os calcogênios, que é a família do oxigênio. Depois nós temos os halogênios. Lembre-se que, para a gente lembrar, né, quem é que vem primeiro, lembra que no alfabeto o C vem antes do H, né? Logo, os calcogênios na tabela periódica vêm antes dos halogênios, tudo bem? E logo depois, na nossa família 18, nós temos aqui os gases nobres, né? Que são caras que são inertes, eles não se ligam a ninguém, eles são encontrados na natureza na forma monoatômica, ou seja, sozinhos, eles não têm necessidade de se ligar a ninguém para se estabilizar, tudo bem? Então, ok, essas são as nossas famílias, e agora com relação aos períodos, né? Deixa eu apagar isso aqui, uh, aqui, pronto. Com relação aos nossos períodos. Os períodos da tabela periódica são 7, né? Nós temos aqui o primeiro período, que é um período extremamente curto, né? É esse primeiro período aqui. É um período bem curtinho, ele é formado apenas por hidrogênio e pelo hélio, apenas por dois elementos mesmo. E a partir do segundo período nós temos um aumento de número de elementos. Né? Nós temos aí o lítio, o berílio, nós temos o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Esse é o nosso segundo período, nosso terceiro período, nosso quarto período e assim por diante. Tudo bem? Então nós temos aqui a tabela periódica formada por 7 períodos que estão na horizontal. Galera, lembra também que as famílias reúnem, né, elementos com propriedades químicas muito semelhantes, né? Mesmo número de elétrons na camada de valência, né? Vão fazer aí normalmente o mesmo número de ligações. Já os períodos, eles têm uma variabilidade das propriedades físicas desses elementos. Tudo bem? Ao longo de todo o período, as propriedades físicas dos elementos vão mudando. Tudo bem? Beleza, vamos fazer outras divisões, né? Vamos revisar outras divisões também que a gente viu nas nossas aulas passadas. A divisão básica é família e período, tudo bem? Essa é a primeira divisão bem tranquila que a gente faz na nossa tabela periódica. Continuando, nós temos agora com relação aos blocos, né, dos elementos representativos e de transição. Lembre-se que esses caras aqui são tratados como elementos representativos, né? É referente à família dos alcalinos e alcalinos terrosos. E da família do boro até os gases nobres, nós temos aqui também os elementos representativos, tudo bem? Então, os representativos estão nos extremos da tabela periódica, enquanto no meio nós teremos os elementos de transição. Esses caras aqui serão os elementos de transição externo, tudo bem? E esse aqui, os elementos de transição, né, interno.
Tudo bem? Tá um pouquinho feio, mas acho que deu para entender. Por que interno? Porque esses caras aqui, na verdade, eles estão dentro da tabela periódica, né? Em toda e qualquer tabela periódica, vocês vão encontrar uma referência a qual esses caras estão colocados dentro da tabela periódica. Mas por um motivo de praticidade, a gente destaca esse grupo, coloca eles embaixo e condensa a nossa tabela periódica, tudo bem? Mas na verdade, esse bloco aqui dos elementos de transição interno, eles estão colocados e alencados dentro da tabela periódica, tudo bem? E não do lado de fora, né, essencialmente, beleza? Por isso são elementos de transição externo e elementos de transição interno, tudo bem? Além disso, galera, eu posso dividir esses caras, deixa eu apagar aqui de novo, entre metais, né, ametais e semimetais. A priori, eu gostaria muito que vocês conseguissem reconhecer isso, porque isso vai ser de extrema importância quando vocês estiverem vendo ligações químicas, tá? Lá as ligações químicas, as principais diferenças entre uma ligação iônica e covalente é quando nós temos, depende do tipo de cara que tiver fazendo aí na sua estrutura, né? Se nós tivermos um metal com a metal a ligação iônica, a metal com a metal a ligação covalente, tudo bem? Mas antes disso, vamos definir quem são os semimetais. Galera, os semimetais são esses quadradinhos aqui que eu vou destacar, né? Opa, vou destacar aqui. Pronto, agora sim. Que eu vou destacar aqui são apenas 7 elementos. Esses elementos são considerados elementos ah, ah, como semimetais, ok? Que é o boro, o silício, o germânio, o arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses são os elementos que são os semimetais. Tudo bem, galera? Galera, olha só, vou dividir essa tabela periódica aqui. Tudo que está à esquerda, né, são os metais. E tudo que está à direita, né, só realmente esse pouquinho aqui, né, são os ametais. Tudo bem, galera? Então, quando a gente define quem são os semimetais, os semimetais nada mais são do que um divisor de águas, né, entre os ametais e os metais. Tudo bem? Com isso fica um pouco mais fácil da gente definir quem são, o que tipo de ligação vão fazer, ou quem são os metais, ametais e semetais, e façam uma revisão das propriedades dos metais, propriedades dos semimetais, propriedades dos ametais, ok? Bem, isso aqui foi só um videozinho rápido de revisão a respeito das divisões da nossa tabela periódica. No próximo vídeo, nós daremos prosseguimento ao nosso conteúdo com as propriedades periódicas, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.